Márcia, eu queria voltar à questão do empate técnico. Houve uma diferença, primeiro candidato com 24 de intenção de voto, o segundo 23 e o outro 20. Isso pode demonstrar alguma vantagem? Bom, se está no empate técnico, mas esse empate técnico me coloca em primeiro lugar, isso, na avaliação de vocês, pode demonstrar alguma vantagem ou, por ser um empate técnico, esses números não significam nada? Não dá para afirmar de jeito nenhum que um dos candidatos está em vantagem, de forma alguma, porque o empate técnico quer dizer exatamente isso, né? Os números, considerando a margem de erro amostral da pesquisa, né? A margem de erro amostral existe por quê? Porque a gente está fazendo uma amostra de eleitores e não estamos entrevistando todos os eleitores. Então, isso é inerente ao processo de amostragem, a existência de um erro amostral, e esse erro amostral ajuda a construir um intervalo ali de confiança para cada candidato. Então, quando você constrói esse intervalo de confiança, somando o mais ou menos 4 para cada um deles, há uma superposição entre esses intervalos de confiança. Então, quando há essa superposição, a gente diz que há empate técnico e não tem vantagem de ninguém, porque se eu fizer outra pesquisa hoje, o número pode ser o mesmo com outros candidatos nessa ordem, porque eles estão realmente empatados. Há uma superposição nas estimativas deles, considerando a margem de erro amostral da pesquisa. Então, não é possível a gente dizer que há uma vantagem numérica, nem que seja numérica, para nenhum deles, porque numericamente esses números, tecnicamente falando, estão empatados por conta dessa sobreposição dos intervalos de confiança. Certo. Márcia, eu queria falar um pouquinho da rejeição, do potencial e do conhecimento. Esse é um número que eu considero muito relevante. Eu queria entender, o que é mais importante agora? O potencial ou a rejeição? Qual desses dois números tem mais possibilidade de conversão? Ou seja, a rejeição, ela é mais fácil de converter isso e transformar em voto, ou o potencial é mais fácil de converter em voto? Então, na pesquisa, nós medimos dois tipos de rejeição, né? Uma rejeição, que é uma pergunta múltipla, onde você coloca os candidatos, todos que nós estamos testando, e perguntamos em qual desses candidatos, se os candidatos fossem esses, né, em qual desses você não votaria de jeito nenhum. Essa rejeição é uma rejeição comparativa. Então, eu olho o disco com todos os nomes e olhando aqueles nomes todos neste conjunto, eu falo, não votaria de jeito nenhum nesse ou naquele, e pode-se dizer mais de uma. Por isso que a pergunta também soma mais de 100%, nesse caso, não por arredondamento, mas porque a pessoa podia dizer mais de um candidato, né? Uma resposta múltipla, que a gente chama. Então, essa é uma comparativa, num quadro comparativo quem tem mais rejeição, né? Na pergunta de potencial de voto, é uma pergunta individualizada. Eu não peço para o entrevistado comparar um candidato com outro. Eu peço para ele pensar somente naquele candidato, né? Eu falo, neste candidato, só nesse candidato, você votaria com certeza, poderia votar, não votaria de jeito nenhum, ou não conhece o suficiente para opinar. O que nós vemos aí é que a gente tem índices altos ainda de não conhecimento dos candidatos, né? Olhando cada um deles que nós medimos individualmente, esses índices de não conhecimento variam, sei lá, de 22% a 56%. Quando tem um índice alto aí de não conhecimento, significa que essa rejeição individual, ela não é uma rejeição consolidada, porque eu pergunto, se pensando nesse candidato, você com certeza votaria, poderia votar, não votaria de jeito nenhum ou não conhece o suficiente. Mesmo eu dando a opção dele dizer não conheço o suficiente para opinar, ele pode dizer que não votaria de jeito nenhum porque não conhece o candidato. Então a gente diz que ainda não dá para dizer que é uma rejeição consolidada. Porque à medida que o entrevistado, que o eleitor vai conhecendo o candidato, esse não conhecimento pode virar potencial, pode virar, com certeza eu votaria ou poderia votar, ou pode virar rejeição, dependendo da maneira como ele se coloca na campanha, como ele se apresenta ao eleitor, né? Então, o potencial,
o potencial, ele te dá o que tem de importante. Quando a gente pega o com certeza votaria, mais o poderia votar, e tira a rejeição individual dele, você vê se ele tem um potencial de crescimento positivo, né? Então, por exemplo, se tem o com certeza mais o poderia menos a rejeição de cada um é positiva, ele tem um saldo positivo, ou seja, ele tem uma vantagem. Tem mais gente querendo votar nele do que não votar, né? Então, é importante esse indicador ao longo da campanha para os candidatos especificamente. É uma pergunta que eu acho que é mais difícil de ser divulgada, né? Porque você tem que divulgar. Não é uma pergunta que você pode pegar os candidatos e comparar um com o outro, porque ela é feita um a um. E aí você está medindo o potencial e a rejeição individual de cada um. E é com esse dado que o candidato vai ter que trabalhar durante a campanha, né? O objetivo dele vai ser o quê? Se tornar mais conhecido e diminuir a sua rejeição, né? Para transformar em potencial de voto. Agora, quando o candidato tem um índice, quando o candidato é mais conhecido e o índice de não conheço o suficiente para opinar é baixo, significa que aquele candidato já tem uma imagem mais estabelecida, com o que as pessoas conhecem dele, né? Então, nesse caso, se um candidato que tem um índice de conhecimento, de desconhecimento baixo e uma rejeição alta, o trabalho de transformar essa rejeição em potencial de voto é muito mais trabalhoso. É mais difícil, né? Porque já existe uma imagem concebida que ele vai ter que trabalhar para reverter, né? É mais fácil construir uma imagem. Então, ou seja, quando você tem um índice de não conhecimento alto, é como se fosse ainda uma página em branco que você, com a sua campanha, com o seu posicionamento, você vai construindo a sua imagem. Então, aí você tem mais controle, né, sobre como você vai construir isso, né, como vai transformar em potencial e minimizar em rejeição. Quando a imagem já está consolidada, é mais difícil. Então, assim, as duas perguntas são importantes. Uma, porque você faz a comparação entre eles, para entender esse ranking, vamos dizer assim, de rejeição, e permite fazer um ranking, né? E a outra, você analisa individualmente cada candidato, e cada candidato pode ter o seu mapa ali de trabalho, né? Trabalhar mais conhecimento para diminuir rejeição, e aí a estratégia da campanha vai lidar melhor com essa informação, né? É uma informação mais rica para se trabalhar na campanha.